Oi pessoal, então nós estamos aqui agora gravando este vídeo, né? E nós temos muitas dúvidas e nós vamos responder algumas delas. Nós vamos começar pela pergunta da Sônia Severo. Ela diz aqui: a minha maior dificuldade é arrumar o ponto da overlock. É muito ruim, não acho o ponto certo. Sônia, realmente não é tão fácil assim, né? Mas também não é tão difícil. A gente tem que ser insistente, né, para poder conseguir, né? Com insistência você vai conseguir achar o ponto certo, porque às vezes demora, porque o ponto da overlock industrial, você tem que ir girando, né? Depois eu vou mostrar lá para você. Tem que ir girando e o ponto ele vai encaixando, um e meio, e vai, e assim por diante. Então, e ele é bem duro para a gente apertar mesmo. Da minha máquina, eu acredito que da maioria é também, né? Acho que todas são assim. A gente tem que apertar, né, com a mão esquerda e tá girando com a mão direita. E realmente não é tão fácil, porque às vezes a gente quer chegar num ponto que a gente tem que dar a volta todinha naquela rodinha, né? Aí vai entrando de ponto em ponto até chegar no ponto que a gente quer. Ele não passa por todos os pontos e vai até onde a gente quer, não. Ele vai passando de ponto em ponto, né? Até chegar no tamanho que a gente quer, e então a gente tem que ser insistente. Aí você vai regulando e vai costurando até chegar ao tamanho do ponto, né? E o ponto que a gente usa na máquina overlock é um ponto pequeno, né? Eu prefiro usar o ponto bem pequeno mesmo, eu coloco o ponto 2,5, né? Eu acho que o 2,5, 3 está ótimo para a gente costurar lingerie, porque são malhas que estica muito, e daí fica mostrando as linhas se o ponto for largo. Então tem que ser o ponto pequeno e o ponto baixo, né, o mais baixo possível. Tem máquinas que não alcançam esse ponto baixo, não fica baixinho. Então quando a gente passa o overlock e às vezes vai elastizar no aparelho, fica até mostrando um pouquinho. Um técnico me falou que nem sempre quando passa o viés elástico em cima da costura da overlock dá para tampar totalmente quando é costurado em algumas máquinas, tipo as semi-industriais. Tem umas que já tem uma regulagem própria, o ponto ele fica alto, e então ele não vai atingir esse ponto pequeno, esse ponto mínimo que a gente consegue atingir na máquina industrial. Então o da semi-industrial, o ponto dele, nem sempre ele é tão perfeito como a da industrial. Então às vezes você está tentando reduzir, colocar um ponto muito pequeno, e a sua máquina nem tem, né, essa regulagem para esse ponto tão pequeno assim. Também há muitas dúvidas sobre a máquina que não tem as numerações, né? A rodinha onde a gente gira para poder ir mudando de ponto, não tem os números. Então, o que você vai ter que fazer? Regular e costurar até alcançar o ponto ideal. Isso às vezes leva um tempo, né? Às vezes demora um pouco, porque até, né, quando você está iniciando, isso demora às vezes até meia hora, até mais, até você alcançar o ponto ideal, né? Ter paciência e se ver que não consegue, arrumar um técnico para resolver o problema de vez. Então a gente vai mostrar, né? Eu vou mostrar a minha máquina e vou mostrar a forma de regular, né? Para você que tem dúvida e quer tentar fazer sozinha, eu vou mostrar para você, e se você tiver no seu alcance arrumar um técnico para te ajudar, que fica aí lado a lado com você, né, melhor. Mas se você, né, quer regular sozinha, que não é difícil, esse eu digo para você que você consegue, né, porque eu consigo, você também consegue. Então não é tão difícil, nós vamos te mostrar. Então, pessoal, para você que está com dúvida na regulagem, né, na troca de ponto aqui da máquina overlock, né, não sei se a sua é igual à minha, mas tem uma, eu não me lembro o nome, uma pessoa que disse para mim que estava com dúvida e que esse volante aqui não tem a numeração, né, que é meio difícil, mas eu vou dizer para você que mesmo tendo a numeração, a dificuldade é a mesma, porque o giro aqui vai ser o mesmo, né, vai facilitar pouca coisa, porque ele entra de ponto em ponto, né, aqui 1,5, 2, 2,5, né, aí vai até o ponto 7. No caso, ela conta de 1,5, 2, 2,5 até chegar no 7. E se você, né, às vezes troca o ponto e ele cai aqui, você vai trocar do 1 para colocar no 3 e às vezes ele cai no 2. Então,
Mas eu acredito que ele vai passando aqui de um por um, porque ele demora muito a dar a volta. Se você tentar colocar no ponto, eu uso no ponto 2,5. Se você tentar colocar no ponto 2,5 e passar por 3, você não vai conseguir voltar ao ponto de uma vez. Ele demora a gente conseguir novamente, porque ele vai passar às vezes pelo 3,5, 4, 5, 6, ele vai dar a volta todinha para a gente poder voltar e chegar aqui no 2,5. Por isso que muita gente tem dificuldade e acha que não está conseguindo, que está mudando e o ponto está saindo errado. Não, é porque ele vai encaixando os outros pontos até chegar no que você quer. Se você passar do que você quer, você vai ter que dar a volta nos pontos todinho até chegar nele novamente. E para fazer isso, para troca de ponto, não é só girar lá, tem que apertar esse botão aqui. Eu não sei se a sua máquina é igual à minha, mas tem esse botão aqui, tem que ser apertado, né, na hora de fazer a troca de ponto lá. Esse botão. Você vai apertar ele total mesmo, até afundar o máximo. Aí você aperta e gira. Na hora que você girar, aqui você vai dar um giro, vai dar um estralo. Na hora que... Nem sempre ele vai estralar, ele vai demorar girando até aí ele encaixa. Não sei se, né, talvez não deu para você ouvir. Aí ele mudou de ponto. Você aperta novamente, né? Aliás, principalmente se aqui não tem o marcador para você saber, muitas vezes nem marcando a gente não consegue saber direito onde ele encaixou, a gente só sabe que mudou de ponto porque ele dá um estralo, aí você vem e costura. Ah não, o ponto tá grande, aperta aqui, gira de novo, né? A minha tá mudando aqui o ponto. Aí girou, fez um barulho de novo, ele mudou de ponto, né? Então eu creio que ele tá indo aqui, né? Ele estava no 2,5, então ele mudou para o 3, agora ele está no 3,5. Aí mais você vai costurar e ver se é o ponto que você quer. Se não for, vai apertar de novo, né? Vai girar o volante e aí travou. Olha onde que ele travou aqui. Travou no ponto 6,5, ele deu esse pulo aqui todinho, ó. Ele travou aqui no 6,5, então o meu ponto está no 6,5. Mas se o seu não tiver o marcador, vai costurando e vai vendo se é o 6,5, que ponto que está, né? E aí, não é o 6,5, que eu não quero um ponto grande desse. Aperta aqui, né? E vou girar novamente, né? Pode dar uma voltinha para trás, né? E aí vai girando, até entrar no ponto que você quer. Eu acabei tirando, né, do ponto da minha máquina, aí eu vou ter que costurar e ver qual ponto que ela tá agora, né, ver se ela tá no ponto grande ou está no ponto pequeno. Igual agora eu creio que ela tá no ponto 4, ó, ela travou aqui no 4. Então, nem sempre é tão fácil assim. Às vezes você acha que é fácil mudar o ponto, a gente, né, não somos técnico em máquina. Então, a gente vai, assim, às vezes apanhando até aprender. Então, é isso aí, é apertando aqui, né, e girando, e aí o ponto vai encaixando, até a gente encontrar o ponto certo. Eu vou costurar aqui para ver como que ficou, né, que ponto que tá aqui na minha máquina, costurar um retalho velho e um pedaço de tecido, e ver como que tá. Vou ligar a máquina e vou costurar aqui um pedaço do tecido. E a gente vai... E quanto maior o ponto, mais a máquina puxa rápido. Olha só, esse ponto aqui tá imenso, né? Ele não tá tão grande assim, mas... Pra gente que confecciona lingerie, pra mim ele tá super, super grande. Então, ele tá um ponto bem grande. Eu gosto do ponto bem pequenininho. Olha o tamanho que tá esse ponto. Esse ponto aqui, ele deve estar no ponto 4. Mesmo, realmente, igual ele travou aqui. Eu vou agora, né, desligar. Agora uma coisa bem importante, você pisa no pedal de acelerar, que ele fica mais leve para você girar aqui. Ó, que normalmente ele encaixa bem nos pontos grandes. Aqui, acho que agora tá. Então, acho que agora a gente conseguiu colocar ele no ponto 3. 3 ou o 2,5. Vamos ver se... Aqui.
Então ele agora ficou com tamanho, né, bom. Que um tamanho que a gente puxa, né, e se o tecido é uma malha bem delicada, a gente vai puxar, ele vai, aparece as linhas um pouco, né, como você tá vendo, voltou, ele volta. Esse ponto aqui é o ponto 3. Então, eu gosto do ponto 3 ou o 2,5. O 2,5 eu acho melhor ainda. Gasta mais linha, mas é bem melhor. Então, Sônia, espero ter te ajudado, né, na regulagem do ponto da sua máquina. E vamos então agora para a próxima pergunta, próxima dúvida aqui é a Grinelda Emídia. Ela diz aqui: oi Selma, qual o aparelho para viés calcinha na galoneira que é melhor? O aparelho para passar o viés na calcinha melhor é o de 16 milímetros, é o que a gente usa, né? Se você vai comprar o nome dele, você vai pedir aparelho para passar viés elástico de 16 milímetros. É o que a gente usa. Então, esse é o aparelho ideal para a confecção de lingerie. E o aparelho, quando você for comprar, você tem que especificar qual a máquina que você vai colocar. Qual o modelo da galoneira, porque cada modelo tem um aparelho específico, né? A plana, ela tem um aparelho diferente da galoneira que não tem a base plana. Então, tem que especificar na hora de comprar para não comprar o aparelho errado. E só lembrando que esse aparelho é aparelho para viés elástico, ele precisa de ter o tensor para regular o elástico, é um parafusinho na frente. É necessário, se ele não tiver esse parafuso, ele não é para viés elástico, ele é para passar viés comum, que não vai ter franzimento. Então, se ele não tem o tensor, não tem esse parafuso, ele não te serve, não vai servir para a gente que confecciona lingerie. Espero ter te ajudado. A próxima pergunta é da Virginia Orlando. Ela diz aqui: meu problema é que comprei as máquinas usadas, aí vem desregulada e não tenho noção de como seria a correta. Então, Virginia, é simples, né, saber se a máquina está regulada ou não, mas pelo que você está dizendo aqui, você já sabe que a sua máquina está desregulada, né? Porque o ponto da máquina regulada é um ponto perfeito, é um ponto bonito, né? É um ponto firme, é um ponto que depois de costurado, principalmente na reta, né? Reta zigue-zague, depois de costurado, a gente puxa a linha e não desmancha quando está desregulada. Normalmente a gente puxa a linha, vai soltando tudo como se fosse um linhavo. E das outras máquinas também, né? Do mesmo jeito, dá para a gente ter uma visibilidade boa na galoneira, porque o ponto ele fica muito feio quando ele está desregulado. E aí, nesse caso, é a regulagem de ponto, né? Eu tenho vídeos ensinando a regular esse ponto, que é mexer nos tensores das linhas, né? Ou folgar ou apertar conforme precisa. Mas se o seu problema é a máquina desregulada a ponto de você precisar de um técnico, como que você vai saber disso? Se estiver pulando ponto. A máquina que está perdendo a força, né? Às vezes você está costurando e ela está costurando como se estivesse perdendo a força, não está puxando o tecido, está pulando ponto. Nesse caso, eu digo que você não vai conseguir arrumar sozinha, você não vai conseguir regular sozinha, né? Vai precisar de um técnico. E pelo que eu vejo, assim, o seu conhecimento de máquina é pouco, né? Iniciante, e sendo assim, eu já te aconselho desde já arrumar um técnico para deixar todas funcionando. Porque eu não sei se são 3 máquinas que você tem, quantas são, mas aí você vai perder tempo tentando regular essas 3 máquinas, vai perder tempo em costura e não vai conseguir, porque se você nem conhece direito como que é um ponto regulado, né, aí fica difícil. Então, eu acredito que você tem que arrumar um técnico, né, para poder deixar as suas máquinas funcionando. Aí depois, se, né, for alguma regulagem de linha, aí a gente está aqui para te ajudar, mas nesse caso nós não conseguimos te ajudar, porque o seu caso eu creio que seja máquinas com pontos desregulados. Sendo assim, você vai necessitar de um técnico para deixar suas máquinas funcionando, para observar, ver se falta óleo, né? Deixar elas todas ajeitadinhas. Mesmo que seja uma regulagem mais simples, eu acredito que é melhor você tentar, né, arrumar um técnico mesmo para deixar tudo funcionando. Aí, quando você tiver um treino, né, você já estiver costurando,
Aí você vai ter uma noção do que é o ponto desregulado, o que é um ponto regulado, o que é uma máquina regulada e desregulada. Aí daí para frente vai ser mais fácil para você, né? Espero ter te ajudado. A próxima pergunta é da Grazi Lago. Ela diz aqui: olá, Selma, também tive essa dificuldade. Por isso a galoneira que acabei de comprar, ela é direct drive, motor com controle de velocidade. Agora minha dificuldade é fazer sutiã perfeito na parte do viés, em cima do bojo. Me ajuda. Grazi, nós fizemos um sutiã, onde nesse sutiã eu vou estar ensinando nos mínimos detalhes justamente nessa dúvida que você está aqui. Foi assim exclusivamente, né, para te ajudar e ajudar quase todo mundo que tem dificuldade nessa parte. Quase todas que começam a costurar sutiã tem dificuldade com viés elástico justamente aqui onde está a sua dificuldade. Era minha dificuldade também, né? Eu venci, você vai vencer, e todas que estão tendo dificuldade vai vencer, e principalmente depois de assistir esse vídeo que eu vou mostrar para você aqui agora, você vai tirar essa dúvida, e eu creio que todas que tiver com dúvida também, nessa mesma parte que você, vai tirar essa dúvida, porque eu estou explicando com bastante clareza, né? Que eu sei como é essa dificuldade, porque foi a minha. Então, tenho certeza que depois de você assistir esse vídeo, você vai conseguir elastizar o seu sutiã, não só você e todas que estiverem assistindo. Então, fica atenta aí que eu vou te mostrar, e você vai ver, né, esse pedacinho. E se você quiser assistir o vídeo todo também, vai estar para você assistir e ter total clareza nessa parte, né, e nas outras também, se você tiver dificuldade. Você e todas que tiver com dificuldade nessa parte, eu tenho certeza que vai aprender depois de assistir esse vídeo. Então vamos lá para o vídeo que eu vou te mostrar. Muita gente me fala que tem o aparelho e não está usando porque encontrou dificuldade. E esse lado é bem simples, né? Só encaixou lá embaixo e... Agora, né, eu vou virar o bojo do avesso que fica mais fácil. Não podemos esticar o tecido, tá bom? É só dar a direção aqui, temos que puxar ele para cá, mas esticar não. Chegando aqui na ponta, gente, é a parte, né, que mais pega, então curva ele, joga ele aqui para baixo, porque se você jogar para cá, porque a ideia da gente é essa, porque esse o bojo é o quê? Esse é o bojo do peito do lado direito. Presta bem atenção, o bojo do peito do lado direito. O que acontece? Na hora que vai passar, a gente não vai jogar para cá, porque se jogar ele vai sair aqui. Então esse lado aqui, do lado direito, a gente vai jogar ele dessa forma, ó. Olha o que eu estou fazendo. Você vai fazer isso aqui com ele, para poder ele encaixar lá dentro. Olha a lógica. Ele tem que ficar lá embaixo. Se você puxar igual você está puxando todo o tecido a gente joga para o lado de cá. Mas se você fizer isso nessa ponta, ela vai ficar sem pegar. Essa é a dificuldade, eu acredito, que de quase todo mundo que está iniciando. Era a minha e é de muita gente que já me procurou. Então é isso aqui, ó. Olha, presta atenção. Ó, pegou, não pegou? Agora a gente vem aqui, não esquece de tirar a tensão do elástico, né? Porque se eu passo aqui com a tensão do elástico, um lado ia ficar emborcado e o outro esticado. Então, pronto. Olha ali. Esta foi parte do vídeo que a gente tem lá no YouTube. Espero que você tenha gostado e que tirou a sua dúvida. Se precisar, assista mais de uma vez. E se quiser assistir todo esse vídeo, ele está no YouTube para você assistir todo ele. Se você quiser ver este vídeo completo, eu vou deixar o botão aqui abaixo para você apertar e assistir. A próxima pergunta é da Juliana Fostin. Ela diz aqui: boa noite, Selma. Estou tendo dificuldades em costurar renda na overlock, por ser um tecido muito delicado. Se puder ajudar com a regulagem e tamanho dos pontos, agradeço. Então, espero ter te ajudado, né, nessa sua pergunta sobre a regulagem dos pontos na overlock. E essa outra dúvida sua que é sobre a renda, né, nós vamos deixar o pedaço aqui do vídeo para você assistir. Espero que você consiga tirar essa sua dúvida referente a costurar a renda, né. Você vai ver que não é tão difícil assim, eu vou estar dando dicas. E se você quiser assistir também esse vídeo todo, clica no botão que você vai assistir todo o vídeo ensinando a fazer esse lindo cropped e tirar melhor ainda suas dúvidas. Então vamos lá para o vídeo. Nós vamos começar costurando
né? Vamos unir aqui a parte do peito, né? Que o lado maior é o lado de fora, o menor é o lado de dentro. Então nós vamos começar já montando isso aqui. O ideal é que a gente comece a costurar do lado do bico da renda, porque se der alguma diferença, né, que essa diferença dê embaixo, que a gente tira na tesoura. Então aqui a gente uniu o primeiro lado, né? E o mesmo jeito eu vou fazer com o outro. Aqui nós vamos unir, né, a parte do forro nessa parte. Aqui, se você quiser, você já pode colocar essa outra parte que é a que vem embaixo, mas eu vou colocar ela uma de cada vez, né? Primeiro para você focar melhor, né, no que estamos fazendo. Aqui é só pra gente unir. Então o que eu faço aqui? Coloquei lá embaixo bem certinho as pontas e já pego aqui, né? Porque se a gente não pegar e der alguma diferença, aqui vai terminar, né, uma diferença grande. Então já pega aqui na ponta, né? Já dá a sua esticadinha para manter do mesmo tamanho, né? E vamos, quando tiver essas pontas de acabamento, lembrar de pôr para baixo, porque senão ela vai ficar costurada para cima, ela não vai ser cortada. Isso empobrece a nossa peça. A gente vê muito, principalmente coisas mais baratas, a gente vê muito essas pontas de linha de acabamento de overlock sobrando na peça que a gente compra. Então, chegando aqui ao final, costuramos, né, aqui. Então, espero ter te ajudado. E a próxima pergunta aqui é da Luziane Rosa. Ela diz aqui: minha maior dificuldade é não saber regular a máquina reta industrial. A linha sempre quebra. Também não sei regular o overlock e quando passo um tecido, a linha arrebenta. Tem algumas vezes que dá vontade de chorar. Então, Luciane, isso é verdade, né? Às vezes a linha arrebenta tanto que a gente não sabe nem o que fazer. Você diz também que não sabe regular a overlock. Então, na overlock a gente já mostrou, né? Então, na overlock a gente já mostrou no vídeo aqui. Espero ter te ajudado também. E você diz aqui que quando passa o tecido, a linha arrebenta. Você tem que primeiro observar, né, a sua linha, que linha você está usando. A linha reta que a gente usa na lingerie, a linha reta é a linha 100% poliéster. A linha de algodão vai arrebentar também mais fácil. Então é a linha 100% poliéster. Na overlock nós vamos usar o fio de elan com poliamida, que vai evitar estar arrebentando tanto assim. Agora, se o seu fio é um fio comum, você vai ter mais prejuízo, porque ele arrebenta com bastante facilidade. E observar os tensores para ver se não está muito apertado, principalmente quando está usando o fio, porque ele arrebenta, né, com mais facilidade. Mas o que mais faz a máquina arrebentar, muitas vezes, é ou falta de óleo. O que mais faz a linha arrebentar, muitas vezes, é falta de óleo, é máquina desregulada. E se o seu problema for regulagem da máquina, né, e não das linhas, se for da máquina mesmo, eu te aconselho a você arrumar um técnico para deixar a sua máquina funcionando. Agora, se for das linhas, você coloca a linha correta e regula os tensores da linha, ou para mais folgado ou mais apertado. Se arrebenta muito, com certeza está bastante apertado, então folga um pouco mais, né? E eu acredito que vai melhorar, né? Se, né, eu não conseguir ajudar você a resolver o seu problema, pelo menos melhorar, ou saber de que origem ele vem, eu acredito que eu te ajudei. Então, Luziane, espero ter te ajudado. A próxima pergunta é da Andresa Braga. Ela diz aqui: minha dificuldade é controlar o pé na máquina reta, mas estou aprendendo. Então, Andresa, eu acredito que, não me lembro bem, mas eu acho que foi exclusivamente com você que eu estava falando lá dentro do grupo, né, sobre controlar o pé, né, foi muita gente que conseguiu melhorar nessa parte, que estava tendo bastante dificuldade, que foi na questão do acelerar, né, e se não foi, eu acho que foi com você mesmo, mas se não foi, eu vou estar falando aqui novamente, ter bastante cuidado para não pisar forte
acelerar e reduzir, acelerar e frear, ou parar sem frear. Porque é diferente de você acelerar e parar de desacelerar, com você acelerar e frear. Porque se você acelera e reduz sem frear, a máquina vai continuar costurando um pouquinho, né? E se você freia de uma vez, a máquina automaticamente ela, né, já vai parar. E quando a gente está começando, a gente tem essa dificuldade. A gente pisa, acelera bastante, outra hora costura muito lento, né? E nisso muda, né, até o jeito da costura da nossa máquina, de tão forçado que é. Então, o interessante é pisada contínua, né? Tentar costurar, para você, principalmente iniciante, tentar pisar o mais leve possível e ir bem devagar. Quando você já tiver mais habilidade, você pisa mais acelerado, mas mesmo que seja acelerado, que seja contínuo. É igual o carro. Você não pode pisar de uma vez, né? E tirar também de uma vez. Você vai pisando, né? Pisada contínua para costurar, né? Se for tudo acelerado. Agora, se for devagarzinho, devagar. Mas para quem está iniciando, eu aconselho costurar devagar. Porque essas pisadas bruscas é onde arrebenta muito a linha, né? Onde arrebenta a linha sai da agulha e acaba que a gente fica no prejuízo. Então, ter o pé leve e tentar acelerar cada vez, né, mais devagar até ter uma habilidade. Depois, né, que você já souber bastante, aí pode acelerar a máquina da forma que você conseguir, né, bastante. Porque há pessoas que costuram com a máquina, né, bem rápido mesmo, bem acelerado, bem forçado, só que do início ao fim, né, não fica freando e parando, dando aquele impulso, aquele impacto forte de acelerar muito e costurar devagar. Isso principalmente na galoneira. Na galoneira a gente estraga até o franzimento do elástico quando faz esse processo. Então, vamos pisar com o pé, quanto mais leve, melhor. Então, espero ter te ajudado nessa pergunta. A próxima pergunta é da Maria Artesão. Ela diz aqui: eu estou começando agora a fazer biquíni. Eu posso costurar os biquínis na minha doméstica e na minha overlock? Sim, claro que pode, né? A máquina, tem muitas máquinas domésticas muito boas, né? Às vezes até melhor do que qualquer uma outra. Então a máquina doméstica, né, ela é ótima para quem está iniciando, principalmente se tiver dificuldade com a velocidade, né? Porque assim aprende a costurar com a velocidade menor, né? Mas se você já comprou sua industrial também não tem problema. Estou falando para pessoas iniciantes que preferem começar com a doméstica ou que só tem a doméstica. Ela é muito boa, sim, né? E são as duas máquinas principais para o início da confecção, né? A reta zigue-zague e a overlock. Espero ter te ajudado, Maria. E a próxima pergunta é da Andréia Cristina. Ela diz aqui: eu preciso do curso, comprei uma overlock e não sei diminuir o ponto, porque a minha máquina não tem números no volante. É a Sansei. Ela tem motor direct drive e dá para reduzir a velocidade para iniciantes. Eu não sei se você está me perguntando se ela tem como diminuir e reduzir a velocidade ou se você está me dizendo, né? Porque no caso, eu não sei falar sobre a sua máquina se tem. Algumas máquinas têm como reduzir essa velocidade, mas que não vem ao caso, né? Eu acredito que a gente tem que aprender a usar a máquina da forma que ela é, né? Aprender a ter as pisadas, porque se a máquina é industrial, já é justamente para te ajudar. Você reduz a velocidade, né, vai atrapalhar seu trabalho. Apesar de que quando a gente está iniciando, a gente tem muito medo da velocidade da máquina. Mas com jeitinho, insistência, né, logo a gente fica prática. Então vamos agora para a última pergunta. A última pergunta é da Fátima. Fátima de São Paulo. Ela diz aqui: Selma, obrigada por tanta dedicação. Ao comprar máquinas, overlock, galoneira, qual a melhor opção? Industrial ou semi-industrial? As máquinas eletrônicas são melhores? Para a produção inicial, obrigada. Então, se você puder comprar, já vou começar logo aqui do final. Se você pode comprar a máquina eletrônica, pode comprar a máquina eletrônica sim. Por quê? Porque a gente aprende a usar a máquina que tem. Os técnicos, eles acostumam dizer para a gente assim, que as máquinas que não são eletrônicas, né, a mão de obra é mais simples e é mais fácil de lidar, mas não é bem assim. Eu acredito que a gente aprende a mexer na máquina que a gente tem.
se você pode, já compra melhor logo. Agora, questão de ser ou não eletrônica, você vai aprender em qualquer uma, você vai conseguir costurar em qualquer uma das duas, né? Sendo que a máquina simples, né, com certeza vai ser mais simples para você mexer, mas a que você comprar, você vai aprender a lidar com ela. Então, já compre a melhor possível. E a pergunta aqui se a overlock e a galoneira, né? Qual a melhor opção? Overlock e galoneira são máquinas que você deve comprar industrial, né? Muita gente compra semi-industrial, muita gente tem a semi-industrial, né? Muita gente diz que é boa, mas já tem um monte de gente que só reclama, que diz que ela não é tão boa assim, né? Eu sou suspeita de falar, porque eu tive uma semi-industrial, não me dei com ela, não deu certo para mim, não conseguia, né, regular ponto, não conseguia, as linhas ficavam mais fora da máquina do que na máquina, do que enfiada nas agulhas, então para mim não deu certo. Era da máquina overlock ou da máquina galoneira? A que eu tive era uma máquina overlock, né? Mas a galoneira também eu não tive, mas os técnicos sempre me orientaram, não compra semi-industrial, né? Há regiões aí que as pessoas têm bastante, né, dessa máquina semi-industrial. A maioria das costureiras tem dela, né? E eu acredito que um pouco também é pela dificuldade de encontrar. Algumas já disseram, não, na minha cidade não tem essas máquinas para vender, não. Então, acaba comprando a semi-industrial. E aí, assim como eu te falei, a gente aprende a lidar, a costurar com a máquina que a gente tem. Então, né, deram a sorte de não ser máquinas ruins, né, deram sorte das máquinas funcionar belezinha e aprenderam. Mas se você vai comprar agora, eu te oriento, compre todas as suas máquinas industrial. Agora, a reta zigue-zague, né, que não vem ao caso que você não perguntou, essa você pode comprar até a doméstica, mas pode ser doméstica, semi-industrial ou industrial, sendo que a semi-industrial e a industrial vai alavancar, né, sua costura. Ela é bem melhor, bem mais rápida do que a doméstica, mas as outras duas eu aconselho qualquer um que puder comprar já a industrial. Então, tchau, beijo e até mais.